Olá, seja bem-vindo. Esta é a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, começando agora com mais um programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouco mais do trabalho do seu representante aqui no Poder Legislativo. Hoje a conversa é com um dos mais experientes vereadores aqui do nosso município. Está no seu sexto mandato, é o vereador Itamar Alves, do PDT. Vereador, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa e é um prazer muito grande tê-lo aqui no Espaço Parlamentar. Olha, o prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez participando desse programa Espaço Parlamentar, tá? Então eu agradeço a você e a toda a sua equipe e também quero mandar aqui também um abraço a nossos queridos telespectadores e internautas que estão assistindo mais esse programa. Maravilha, o senhor está no seu sexto mandato, conhece bem a cidade de Jacareí, conhece a população também, anda pela cidade. O senhor até costuma falar que conhece Jacareí como a palma da mão, né, vereador? Qual a importância que o senhor vê do trabalho do vereador, de uma forma geral, aqui para o nosso município, dentro desses anos todos que o senhor tem aí acompanhado a evolução da nossa cidade? Na verdade, eu comecei a minha atividade de vereador nessa cidade em 1989, né? Então, de 89 até agora, né, vai completar 24 anos praticamente, né? E aí, ao longo desse período todo, tem uma história muito longa para contar, né? Na área social, na área da habitação, na área cultural, na área, né, de esporte, enfim, aquela coisa toda. Então, e eu dedico a minha vida como vereador como se eu tivesse trabalhado numa fábrica, né? Eu chego aqui de manhã, fico até na hora do almoço, saio para almoçar, retorno depois do almoço e fico até praticamente até às 6 horas da tarde, né? E quando a gente não sai para poder visitar os bairros, aquela coisa toda, atendendo os pedidos da nossa comunidade. Então, a gente, com isso, com essa atividade que eu exerço aqui, já vai fazer praticamente com 24 anos, né, que eu estou trabalhando. E por que que o senhor decidiu ser vereador da cidade de Jacareí? Na verdade, foi assim, eu era ferramenteiro, trabalhava numa empresa, uma metalúrgica chamada Schroeder, né? E aí eu virei atleta, né, corredor, e eu ia correndo todo dia para Schroeder, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, aquela coisa toda. E aí convidaram-me para poder ser vereador, por causa da minha popularidade que eu tinha, né, na cidade. Aí sim, aí eu filiei ao partido político, né, e candidatei a vereador e, na verdade, acabei sendo eleito, o mais votado da cidade, né. Então, desde essa data de 89 até agora, eu exerço meu mandato de vereador, ficando apenas um mandato fora, que foi de 97 a 2000. Depois retornando, estou até agora trabalhando como vereador, atendendo a necessidade do nosso povo e o crescimento da nossa cidade, né? Ajudando o crescimento da nossa cidade. O senhor falou a respeito do convite que foi feito ao senhor. Na verdade, foi um pedido também da parte da população que o conhecia bem, aproveitando essa parte de ser reconhecido, para poder lutar em prol da cidade em alguma área específica no início, lá atrás? Justamente. Você entende? Foi porque, na verdade, na década de 80, né, eu já fazia um trabalho social aqui em Jacareí, né? Eu era envolvido com os movimentos sem terra, sem teto, aquela coisa toda, né, e tal. E aí, e era muito popular também por ser um atleta, e eu vivia correndo pelas ruas de Jacareí. E, na verdade, essa popularidade realmente fez com que realmente eu me tornasse um vereador em Jacareí. Vereador, uma das suas primeiras bandeiras com relação a isso, o senhor já até mencionou, é com relação à habitação, né? O senhor que há 24 anos atrás, Jacareí tinha um cenário completamente diferente, diferenciado. Como é que estava esse cenário? Como é que era esse cenário? Para quem não conhece, quem chegou um pouquinho depois, conta pra gente e qual foi a sua Justo. luta, né, em prol da habitação aqui da cidade. Muito legal sua pergunta, viu? Porque, assim, o déficit habitacional, na década de 80, 90, era muito grande em Jacareí. Tanto é que aqueles que tinham casas, que eram proprietários de imóveis, eles cobravam os aluguéis muito alto por causa da demanda. Você entendeu como é que é? Então, movido por esse déficit habitacional na época,
foi aqui que começou a surgir os movimentos sem terra, sem teto no Jacareí, né? E eu, em 89, me tornei vereador, então aí eu comecei realmente a ajudar, né, esses movimentos, né, a se realmente se fortalecer, mudando algumas leis, a lei do solo, aquela coisa toda que inviabilizava esses loteamentos populares para atender as famílias de baixa renda. Então foi aí que eu comecei, como vereador, né, a interferir de forma positiva nesses movimentos sem terra, sem teto, na criação desses bairros, por exemplo, como 22 de abril, 1º de maio, que foram os primeiros bairros a ser fundados aqui em Jacareí, né? E aí, mudando essas leis para viabilizar, né, o atendimento a esse público, né, carente da habitação. E aí, graças a Deus, a coisa começou a fluir por aí, né? Jacareí está localizado aqui no Vale do Paraíba, é um local muito estratégico, né? Todo mundo que conhece e passa aqui pela nossa cidade comenta a questão da localização da cidade. Há 24 anos atrás também as pessoas enxergavam dessa forma essa questão do eixo Rio-São Paulo e a cidade de Jacareí com relação ao número de pessoas que estavam migrando para cá. Como é que o senhor acompanhou esse procedimento aqui para a nossa cidade? Na verdade, há 24 anos atrás, tirando algumas empresas que vieram para cá, não é verdade? Como a Shell, enfim, outras empresas, mas naquela época, Jacareí já era um polo industrial, né? Um polo industrial. Então, a população já era uma população grande na nossa cidade, né? E movido por esse polo industrial que Jacareí se cristalizou ao longo dessas últimas décadas, né? De 1960 para cá e tal, aquela coisa toda, a cidade foi crescendo industrialmente, né? E porque, na verdade, você sabe que a história de Jacareí e da nossa região do Vale do Paraíba, aqui era o poder aqui era a plantação de café, né? Que era o café. Você entende como é que é? E depois ela foi crescendo, é claro, né? E Jacareí foi uma dessas que foram crescendo e foi se industrializando, se tornando aí um polo industrial. Você entendeu como é que é? E aí, com isso, a vinda das famílias, né, para morar na cidade, e a cidade foi crescendo. E aí é onde que realmente o déficit habitacional começou a acontecer. E era muito, inclusive, né? Então aí começou, como falei para você, os movimentos sem terra, sem teto, começou a surgir na década de 90, no final de 80 e início de 90, e aí foram surgindo esses bairros, que hoje, se você somar os bairros que nasceram através de associações de moradores, né? No caso, os bairros que eu fundei através da Associação de Moradores do Tanquinho, né? Que foi Pedra Mar, Parque Imperial, o início do Imperial, Vila Itaú, o Jardim Real lá no Salvador, né? Foi um trabalho que eu fiz junto com o ex-prefeito, e que hoje já partiu dessa terra do Dr. Telmo da Almeida Cruz, onde nós vamos ver umas imagens, né? Então, conclusão, hoje, se somando tudo, dá uma média de quase 50 mil pessoas que hoje utilizam dessas moradias, fruto dos movimentos sem terra, sem teto. Vereador, a gente já vai mostrar já um vídeo que nós temos aqui, né, para ilustrar um pouquinho mais disso que o senhor tem falado, mas na década de 90, o senhor citou aí o movimento dos sem terra, sem teto. Quando surgiu esse movimento na década de 90, muita gente, até alguma parte da classe média, os classificavam como pessoas, os baderneiros, né, que faziam os grandes movimentos para poder chamarem a atenção. Hoje, obviamente, a visão com relação a esses movimentos é diferenciada até por conta do trabalho e daquilo que já conquistou. Como que foi para o senhor se aliar, o senhor que estava se tornando político, o seu início, né, na sua carreira política, se associar a um movimento como este, organizar um movimento como esse, para poder lutar em prol de algo tão importante que é a habitação aqui para o município? Então, só para você ter uma ideia, quando eu assumi a vereança, coincidentemente eu recebi no meu gabinete um grupo de famílias de uma área remanescente do Bela Vista, no Igarapés, ao lado ali da Dom Pedro, no quilômetro 1 da Dom Pedro. É onde 32 famílias moravam numa área
que era uma remanescente do Jardim Bela Vista, né? Que fica à direita, né? Da rodovia Dom Pedro, a antiga Dom Pedro I. E aí eu reuni com um grupo, com os familiares, fizemos uma reunião com o proprietário da terra, no fórum, perante o juiz, e conclusão, houve um acordo entre os moradores e o proprietário, né? E aí acabou nós comprando essa área e hoje essas famílias que moram lá no Ramanescente Bela Vista, algumas estão lá ainda morando e outras foram para o Jardim Alvorada, porque alguns lugares que eles moravam era de risco. Aí a prefeitura, né, através do prefeito, né, tiraram eles, algumas das famílias de lá e levaram para o Jardim Alvorada, mas algumas famílias ainda moram no Jardim Bela Vista. Aí foi o começo de tudo. Você entendeu? Maravilha. Nós temos agora um vídeo que nós vamos mostrar aqui, nós temos uma tela aqui para a gente ver, o pessoal de casa vai poder acompanhar. Gostaria que pedir a técnica ao Fábio que colocasse para a gente, vereador. Legal. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá, então. Segunda-feira, o contrato é esse. Um contrato redigido por um dos maiores advogados da nossa cidade. O contrato seu de instrumento particular de entrega de lote de terreno. Inclusive, pode dar uma olhadinha. Cara, gosto muito de você. Participei lá, rapaz. Mandei. Gratuito, hein? Pessoal chegando. Olha, em cima aqui eu também, caramba. Filma aqui também. Nós marcamos esse dia de hoje, né? E chamamos o Kaique, que é o rapaz que está filmando para nós aqui. Não é para mim me aparecer amanhã depois, sabe? Não é para mim se aparecer. Mas é porque realmente esse momento merece ficar na história, né? Por quê? Porque vocês, no dia 13 de outubro de 89, vocês assentaram nessa área, né? E depois, com muita luta, muita briga, sabe, muita força de vontade de vocês, de coragem, acima de tudo, vocês conseguiram permanecer na área. E eu tive a felicidade de, em outubro de 91, vir aqui e iniciar com vocês um trabalho bonito, né? O qual vocês confiaram na minha palavra, na palavra do Wagner, que trabalha comigo desde o começo dessa luta, né? Na Associação do Tanquinho. E vocês ouvindo, né, as nossas propostas, vocês confiaram em nós. Nós abrimos uma conta no banco quando vocês foram depositando as suas parcelinhas. Até que no dia 5 de março, nós fomos conversar com o juiz. E no dia 5 de março, nós concretizamos o negócio, dando uma entrada, né, que na época valia 48 mil cruzeiros cada um, e que chegou a 1.140.000 no total de 31 associados. E no dia 5 de agosto, vocês, de 92, vocês concluíram o pagamento da área. E com essa conclusão do pagamento, foi expedida um documento pelo doutor juiz Marcos Tavares, né, que é o juiz da primeira vara, ao qual a Associação do Morador do Tanquinho ficou encarregada de entregar esse documento para vocês. Então, nesse momento, nós vamos passar para vocês o documento de posse dessa área. E em 95,
segundo a palavra do doutor Luiz, Marcos Tavares, que na frente de vocês ele disse que em 95 vocês pegam o documento final com um processo que ele irá entrar na época como músico-campeão. Vamos mudar isso aí! Muito bem, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, conversando aqui com o vereador Itamar Alves, mostrando um pouquinho do seu trabalho ao longo desses 24 anos de vereância. Vereador, ali nós vimos várias comunidades, ali começamos com umas imagens do Pedra Mar e depois do pessoal do Tanquinho, né? Inicialmente nós vimos a imagem do Pedra Mar, do Jardim Pedra Mar, que foi entregue dia 31 de janeiro de 1993, né? E o remanescente do Bela Vista que eu falei para você, que foi na década de 90, 91, né? Que começou todo o processo da compra da área deles lá, de 17 mil metros quadrados, lá perto, próximo ao Garapés. E, logicamente, depois tem também o Parque Imperial, né? Sim. O Parque Imperial, que nós iniciamos também, que entregamos 600 lotes, e depois a APEMA assumiu o loteamento, que aí somaria 1.700 e poucos lotes, né? E depois tem o Vila Itaú, com 134 lotes, e o Jardim Real, que foi um trabalho que eu fiz também, né, com os moradores do Jardim Real, que assentaram a área Mara Verde, Mara Alagadiça, que não poderia morar. Aí também, em conversa com o Dr. Telmo da Mesa Cruz, houve uma transferência de local, né? Aí ele assumiu a prefeitura na época, em 1990, e aí ele honrou a palavra que ele tinha feito comigo e tirou o pessoal de lá e levou para lá, próximo, ali atrás da Salvador, próximo ali ao aterro sanitário, onde hoje tem lá mais de 400 famílias morando lá também. Maravilha. E já a gente vai falar um pouquinho mais, vai mostrar Tá um ok. pouquinho mais desse trabalho, Tá ok. porque você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, hoje recebendo aqui o vereador Itamar Alves do PDT. Vamos falar sobre vários assuntos ainda ele vai falar sobre, ainda dentro deste programa aqui, sobre a questão da iluminação pública, do que ele pensa no cenário político atual e muito mais aqui no programa Espaço Parlamentar, que faz uma pequena pausa para o intervalo e volta já. Continue com a gente.